pessoa que tem um corpo bem cuidado, qual a vantagem competitiva dela na vida? Primeira coisa, a beleza ela é magra, né? Isso é um fato. O excesso, ele não é atrativo. Então, eu sou Luânia, sou nutricionista, esportiva, estética. Quero que você fale mitos da alimentação, que as pessoas acreditam que funciona e não funciona. Eu ia ver na televisão aquelas mulheres lindíssimas, cada corpo, eu falava, meu Deus, eu preciso. Você falou pra mim uma frase, você falou ser antes de ter. Então, antes da gente conquistar algo, a gente precisa já sentir que a gente tem aquilo. Procure fazer parte daquele ambiente, que o seu cérebro ele vai entender que o que você busca é exatamente aquilo. Eu ia em lojas, tipo de grife, e eu me sentia mal, cara. Quando eu me senti mal, e foi até na Lacoste, eu entendi que minha crença de merecimento estava muito baixa. Eu falei, caramba, eu entrei numa loja e eu me senti que aquele lugar é maior que eu. Sim. Mas isso é normal, porque a gente rejeita aquilo que a gente não conhece. Se alimente melhor, porque a beleza, ela abre portas. Cuida do interno, porque ele vai refletir no externo. Você diz, qual valor você enxerga de estar em movimento? Essa é a Luane Alves. E ela vai explicar para vocês quem ela é, o que ela faz. Lua, fala aí para os nossos convidados, seja bem-vinda. Obrigada, Dai. Obrigada por estar pego o seu tempo, né? E estar contribuindo aí para as pessoas. É um prazer estar aqui com você, que é uma querida. Então, eu sou Luânia, sou nutricionista, esportiva, estética. Sou de Salvador, mas estou morando aqui em São Paulo. Então, a Lua é uma pessoa que ela está o tempo inteiro em movimento, né? Sim, com certeza. Uma hora eu tô em Salvador, uma hora eu tô em São Paulo, outra hora eu tô no Sul. Meu Deus. Mulher não para, né? Lua, esse conteúdo hoje a gente não vai falar só sobre alimentação. Sim. Prometo, vai ser sobre vários pilares e a alimentação é um deles, né? Mas antes de tudo, vamos trazer um pouco de consciência para as pessoas o que é a nutrição, o que é se alimentar bem. Se alimentar bem é um ato de amor que começa desde a infância lá, né? A mãe dando o leite materno para o filho, aí a gente cresce, desenvolve as emoções, muitas pessoas acabam utilizando a alimentação como uma forma de escape ali um pouco da realidade, para tentar minimizar suas ansiedades, mas também é uma parte que conecta pessoas, porque se você vai fazer um aniversário, se você vai fazer, é uma forma de socializar, né? Porque tudo que a gente vai fazer na vida envolve comida, seja um aniversário, seja uma reunião, ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer, normalmente tem um cafezinho ali, tem um churrasquinho, alguma coisa ali que está sempre fortalecendo, né, as conexões. Agora uma pergunta que eu vou te fazer, e até de forma geral, todo mundo pode se alimentar bem? Qualquer pessoa hoje que ela consegue, é claro, que ter no mínimo que é alimentação, ela pode ali ter uma alimentação mais saudável? Sim, com certeza. As pessoas têm muito enraizado aquela coisa de comer bem, comer saudável, é difícil, é caro, mas na verdade não é, porque é você pegar alimentos que você já consome e você agregar valor. Por exemplo, eu acordo de manhã e eu como 2 pães com manteiga e um copo de suco ou de café com leite. Isso é saudável? Não, não é saudável. Sério? Não é saudável. É uma refeição que tem um pico glicêmico altíssimo, né? E a glicemia, o pico glicêmico dos alimentos é a quantidade de açúcar presente nos alimentos, né? Então é uma coisa muito variável. Então, para a gente reduzir esse pico glicêmico, a gente sempre adiciona uma fonte de proteína ali. Por exemplo, pode ser um ovo, pode ser um franguinho desfiado, pode ser um atum, sim, dentro do pão. Só com isso aí você já agrega valor nutricional ao alimento. Então, o fato de adicionar, por exemplo, um ovo num pão com manteiga, ele já se torna mais saudável? Sim, com certeza. Claro que você não vai fazer um ovo lá cheio de manteiga, né, ele boiando lá no óleo, não é desse jeito, né, fazer um ovo mais sequinho ali, dá para você adaptar, colocando uma cúrcumazinha, já fica até um alimento anti-inflamatório, porque a cúrcuma, ela é anti-inflamatória, né, é uma especiaria que além de agregar sabor, traz vários benefícios ao organismo. Então, comer bem, isso é um mito que está enraizado, é uma crença que é difícil,
que é restritivo, mas na verdade não é, porque quem não gosta de comer uma bananinha, uma fruta, e aí você coloca uma aveiazinha ali para aumentar ainda o valor nutricional, dar uma saciedade. Então, não é difícil Não é se difícil, alimentar então bem. todo mundo até com básico, até mesmo sem ir O para básico, nutricionista, o né? arroz com feijão ali, o frango, Já é se alimentar bem, né? já se alimentar bem, né? Tu não vai botar farinha, não vai fazer o feijão cheio de carne, é fazer algumas mudanças sutis. Tira a calabresa do feijão, bacon. Tira. Tira. É sério. É sério. Calabresa e bacon, eles diminuem a qualidade do feijão em questão de saúde? O que acontece? São alimentos que são gordurosíssimos. E são alimentos ultraprocessados, então são alimentos inflamatórios, não são alimentos que têm um valor benéfico elevado. Entendi. Então é melhor que a gente evite Faz consumir. Só com alho, né? Não, só com alho também não, mas assim, dá uma temperadinha no feijão. Ai, não consigo comer o feijão sem carne. Tudo bem, tem várias carnes aí que são magras, né, que você pode colocar e agregar sabor e qualidade ao alimento. Tem legumes, inclusive, que você pode colocar no seu feijão. Cenoura, abóbora, quiabo. Tem muita gente que faz desse jeito e fica uma delícia também. Então, com pouco você consegue se alimentar bem, né? Com certeza. Quando a gente fala de nutrição, normalmente a gente já pensa em restrição, né? Automaticamente. Eu quero que você fale ali o que a pessoa pode fazer sem precisar exigir muita alimentação para ela, que ela já consegue ali, você fala, cara, você já está indo no caminho certo. E normalmente as pessoas têm medo de, vou ter que me restringir muito para ter uma alimentação saudável. E isso é fato. Sim. Mas no começo talvez não precisaria, né? Não precisa. É você fazer pequenas adaptações. Como eu falei, eu tenho um paciente que chega para mim no consultório consumindo 3 pães puros. Por dia? Não, no café da manhã. 3? Na primeira refeição. E aí um café ali com leite, com bastante açúcar, ou então um copo de suco, né, que muitas vezes nem é da fruta em si. Então o que eu faço? Eu vou tirar todos esses alimentos que o paciente consome? Não. A gente vai simplesmente agregar valor. Come 3 pães, vamos colocar 2 ovinhos mexidos, tira um pão, fica com 2. Batata doce, coloca mais saudável o ovo. Que pão. Se o paciente gostar de uma batata doce, de um aipim, de um inhame, a gente pode negociar com o paciente ali, se ele consegue fazer essa troca. Se puder fazer a troca, excelente, maravilhoso, facilitou o meu trabalho. Mas se não puder, a gente agrega valor, coloca um ovo, coloca um franguinho desfiado que fica uma delícia. Se o paciente consome um copo de café com leite com 3 colheres de açúcar, eu vou tirar o açúcar do paciente? Vou falar que o paciente não vai comer mais açúcar? Não, a gente faz o desmame, reduz um pouquinho, coloca 3, vamos negociar. Vai ficar com 2 colheres, tá bom para você? Tá bom. Passou o período, o paciente se adaptou, no próximo encontro, a gente já reduz mais um pouquinho. E aí o paciente vai conseguindo ter aderência ao plano e sustentabilidade. Porque o mais difícil não é você começar uma dieta, é você manter. E aí é que está o erro de muitos profissionais. Querer passar uma dieta que o paciente não vai ter adesão, que está fora da realidade do paciente. Porque é uma coisa que o paciente está ali acostumado a fazer, acostumado há muito tempo, né? E do nada eu simplesmente falo, olha, a partir de agora você não vai consumir isso, você vai comer aquilo. O paciente não vai conseguir ter adesão, não vai conseguir sustentar. E às vezes são alimentos que o paciente nunca nem comeu na vida. Né? Então, é muito complicado você querer restringir muito a dieta. Isso aí você gera até uma compulsão alimentar, que ao invés de resolver o problema, você potencializa ele. Então a gente tem que sempre estar ali negociando com o paciente. Poucos, né? Aos pouquinhos, vamos fazer desse jeito, o que você acha? Perguntando, sempre perguntando a opinião do paciente, porque é a vida dele, né? É ele que vai estar consumindo aqueles alimentos, não sou eu. Então a gente tem que aproximar o máximo da realidade dele ali. Então conversar com o paciente e entender, né? Com certeza. Ô Lu, eu sei que o atendimento individualizado, ele vai gerar mais resultado, né? Sim. Você senta com o cara, você vai entender a rotina dele, o corpo que ele quer. Existe como que eu vou te falar, um atendimento mais geral, que dá para se aplicar para todo mundo? Por exemplo, vamos supor que quem está nos assistindo nunca foi no Nutri. Só até pode ir, mas ela não tem consciência que potencializaria. Sim. Mas ela, poxa, eu só quero comer melhor. O que eu preciso fazer agora, que qualquer pessoa pode aplicar
Por exemplo, vamos dar a base aqui de 3 refeições aí. Olha, Dai, é muito complicado falar desse jeito, porque cada indivíduo é único. Uhum. Eu tenho que levar muito em consideração o objetivo do paciente. Posso cortar agora? Pode. Sem querer te atrapalhar? Pode. Vamos entender que esse paciente está no nível 1. Ele quer Sim. se alimentar melhor. Depois ele Não, quer eu vou falar isso, mas primeiro eu vou dar aula. Tá. Vai lá, vai lá. O que a gente ia falar? Não, você que estava falando. O que foi? Esqueci. Que eu estava te falando lá do atendimento personalizado e do geral. Talvez o cara que está assistindo aí... Então, Dai, primeiro a gente tem que entender a individualidade de cada um. Essa coisa de, receita de bolo para todo mundo, não existe. Porque a gente leva em consideração o estilo de vida, peso, objetivo do paciente. Então, fica meio... o que a gente faz? Eu tô comendo mal, eu quero melhorar. Mas isso eu não estou levando em consideração se o paciente quer perder peso, se o paciente quer ganhar massa muscular, nada disso. Só agregar valor. Aí sim, tem aquela parte, café da manhã, sempre tem uma fonte de proteína. O que é proteína? É um ovo, é uma carne magra, sem gordura, tá, gente? Uhum. É um franguinho desfiado, é um atum. E aí, sempre agregando vitaminas e minerais, que normalmente são as frutas, né? Que são alimentos ricos. Que pode ser uma banana, pode ser uma maçã. E aí você pode, um exemplo de uma refeição completa. Acordei, vou comer ali um pãozinho com um frango, ou ovo, ou atum. Sei que vai escolher a proteína da sua preferência. Mais uma frutinha, se for comer uma banana, vou colocar uma aveia aqui para aumentar a quantidade de fibra, dar uma saciedade maior. Eu vou tomar um suquinho. Pode tomar seu suco, tranquilo. Mas tem que maneirar ali na quantidade do açúcar, né? Preferir já frutas adocicadas, porque aí você não vai precisar adoçar. Uhum. Você pega uma manga docinha, você não precisa botar açúcar nela, né? Porque ela já é bem doce. Você pega um suco de laranja, você também não vai precisar adoçar, dificilmente. Vou tomar um café com leite. Não tem problema, bota ali um leite desnatado, dependendo se o paciente... descobri que estou com colesterol elevado. Vamos dar preferência pro leite desnatado. E põe um pouquinho de açúcar, já foi uma refeição. Que mesmo você não indo na Nutri, não que não seja importante. Tem que ir. Tem que ir, o resultado vai ser muito melhor. Mas onde você está hoje, na condição que você tem, se você pode, no mínimo, comprar alimentos, você já consegue se alimentar de uma maneira mais saudável. Com certeza. E, Lua, falando de alimento, a gente fala de emoções. Sim. Os alimentos estão atrelados às nossas emoções, né? Comer é uma emoção. Verdade. Eu ouvi outro dia falando sobre que existe alimento que nos deixam mais felizes, que aumenta o nosso prazer. Isso é verdade ou é um mito? Olha, é verdade. Tem alimentos que são ricos em triptofano, magnésio, como chocolate amargo. Olha que delícia, é uma opção maravilhosa. Deixa feliz? Contribui. Tem a banana, aveia também. Aí tem os alimentos que são ricos em ômega 3, como eu já falei, a sardinha, que são os peixes mais gordurosos, o salmão, também é um alimento excelente. Lembrando que alimentos de forma isolada, nenhum alimento você vai comer, comi aqui, agora eu tô feliz. Não, é um conjunto, né, de hábitos alimentares, de rotina, de estilo de vida, e tudo isso vai contribuir para que você tenha mais serotonina e dopamina, que são hormônios que estão atribuídos ao bem-estar. O que ela está querendo dizer? Por exemplo, não quer dizer que vai resolver a sua vida o alimento, isso, né? Não é isso, mas se você entende que você é uma pessoa, por exemplo, você fica mais triste no dia, você é bastante ansiosa, tem pensamentos negativos, use de estratégias para que seu corpo possa te ajudar a ficar mais animado. Isso, e a alimentação é imprescindível. Você tá ali, se você consome alimentos, evita alimentos inflamatórios, que são alimentos ricos em açúcar, alimentos industrializados, você já vai desinflamar o seu intestino, que existe uma coisa chamada eixo intestino-cérebro. Então, se o seu intestino está inflamado, consequentemente, isso vai ter impacto na sua saúde cognitiva, que é no seu bem-estar, que é no seu emocional. Então, quando a gente evita esses alimentos inflamatórios e dá preferência para uma alimentação rica em vitaminas, minerais, nutrientes, a gente já muda completamente a nossa saúde cognitiva, a nossa saúde mental. E essa questão de ansiedade, depressão, a gente consegue minimizar bastante esses impactos. Tem alimentos que nos deixam mais tristes, tipo, mais ansiosa, menos animada, menos olhando para a vida e falando, nossa, que saco. Existem alimentos que potencializam esse estado de ser que a gente pode estar em algum momento?
Esses alimentos que são industrializados e ricos em açúcares. E você comer muito também. Né? Observe que às vezes você come uma feijoada. Ai, Sim. meu Deus. E você se sente mais lento, você quer dormir, você quer deitar, porque são alimentos que têm uma digestão ali mais dificultada, vai levar mais tempo para fazer a digestão. Então, são alimentos que a gente deve consumir, claro, mas uma vez ou outra. Não é algo que a gente deve consumir diariamente, frequentemente. Porque a gente vai ter uma baixa, assim, no humor, vai ficar mais lentinho. Então, alimentos ricos em açúcar, o álcool também, que é extremamente nocivo. O nosso corpo, o nosso organismo não foi feito para metabolizar o álcool. Né? As pessoas, elas não entendem isso. E alimentos ricos em açúcar e alimentos industrializados. Você cortar isso, você vai estar feliz e rumo ao seu sucesso, né? Com certeza. Essa primeira parte aqui, Lu, a gente falou um pouco de alimentação, para as pessoas entenderem a importância de se alimentar bem, entender como o seu trabalho pode contribuir na vida delas, né? Eu mesmo, eu não conseguia enxergar tanto valor assim na nutrição, por não estar perto de pessoas, e como você hoje, eu tenho acesso a você, eu enxergo mais valor nisso, né? E esse canal é um pouco sobre isso. Sim. Mas agora a gente vai falar sobre a Lua ter se tornado nutricionista. Sim. Né? Tem pessoas que talvez estão onde você já esteve um dia, tem pessoas que querem ser nutricionista, mas olha e fala, não é para mim, é muito difícil. Você foi uma mulher ousada, e eu sempre admirei isso em você. Eu quero que você fale para as pessoas, como que foi que você descobriu a nutrição e quais desafios você passou ali e conseguiu chegar onde você está hoje? Então, quando eu era mais nova, eu era muito magrinha. Nossa, parecia uma vara de cacaju. Era muito magra. Era. O vento passava assim, quase que eu ia. Daí, eu comecei a ver na televisão aquelas mulheres lindíssimas, cada corpo, eu falava, meu Deus, eu preciso. Mas assim, foi eu vendo fora da minha realidade, porque as pessoas que eu convivia, nenhuma delas fazia atividade física, ninguém se alimentava bem, nem amizades, nem nada. Foi uma realidade que eu vi ali nas telas, né, na televisão, e eu falei, não, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero ficar. A partir disso, eu comecei a pesquisar o que aquelas mulheres faziam para elas terem aquele corpo, para elas terem aquela aparência, que eu ficava encantada. E aí eu comecei a pesquisar na internet e comecei a ver o que elas comiam, comecei a ver que elas faziam atividade física, que era musculação. Na época eu era muito nova, eu não tinha nem 15 anos, daí não era liberada ainda para pessoas que tivessem menos de 15 anos fazer atividade física. Aí eu fiquei contando os dias, eu falei, não, quando eu fizer 15 anos, eu já quero me matricular na academia e eu já vou começar. Mas antes disso, eu já comecei a me alimentar bem. Eu já comecei a mudar a minha realidade, a mudar o meu estilo de vida, porque eu comecei a me comportar e até os hábitos que aquelas mulheres que estavam me inspirando tinham. Então, eu comecei a tentar montar um plano alimentar, entre aspas, pesquisando bastante alimentos que elas comiam. Nossa, eu fiquei louca, assim, encantada. E assim que eu fiz 15 anos, eu me matriculei na academia e aí só foi... Só foi indo, né, Lu? Só foi indo, sucesso. Quando eu me formei no colégio, tinha que escolher uma profissão, aí todo mundo, ai, Lu, a nutrição é a sua cara, ou então educação física, mas eu não me via sendo educadora física. Aí eu falei, vou fazer nutrição, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para perder peso, que não era o meu caso, mas eu consegui enxergar isso, e tem muita gente também que quer mudar a sua composição corporal, que quer ganhar massa quer ganhar massa muscular, quer mudar de alguma forma para melhor. Então, eu acho que eu posso ajudar as pessoas através da minha experiência, né? E aprimorando o meu conhecimento. Então, foi a partir disso que eu resolvi fazer nutrição. Legal, o poder do ambiente. Com certeza. Lua, ela viu o que ela queria e ela decidiu. E antes mesmo dela ter aquilo, ela já começou a se portar, né, Lua? Sim. Você falou para mim uma frase, você falou, né? Ser antes de ter. Você já ser antes de ter, né? A maioria das pessoas, elas esperam atrair o dinheiro para ser rica, atrair o corpo para se comportar como alguém que se ama, que se cuida, atrair qualquer situação para ela ser primeiro. E você falou totalmente ao contrário, né? Como que funciona isso? Dá um conselho, por exemplo, como que eu consigo ser antes de ter? Normalmente a gente é criado para, quando você ter isso, você vai ser rico, quando você tiver dinheiro. Como que eu alcanço essa realidade antes de viver ela? Daí, agora eu vou entrar em uma parte que poucas pessoas
Muitas pessoas têm todo mundo, na verdade, tem a oportunidade de ter acesso a essas informações, mas são poucas que realmente buscam e têm acesso a isso. Que é, a Bíblia, ela fala, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Estou destacando crendo, porque a gente primeiro, antes da gente receber, a gente precisa crer. Então, antes da gente conquistar algo, a gente precisa já sentir que a gente tem aquilo, que a gente já faz parte daquilo. Como você falou, muita gente fala, eu quero ser rica, mas se comporta como pessoas escassas. Quando eu for rica, eu vou naquele restaurante. Não. Eu vou naquela loja. Exatamente. Não, se permita. Procure fazer parte daquele ambiente, que o seu cérebro, ele vai entender que o que você busca é exatamente aquilo. Então, vou usar essa parte de ser rica, né? Que é o que todo mundo sempre quer. Busca, um exemplo... Todo mundo busca. Poxa, mas o que eu tô fazendo para ser rica? Eu tô tendo os mesmos hábitos, eu tô frequentando os mesmos lugares, e isso não vai mudar a minha realidade. Eu preciso expandir o meu conhecimento, expandir as minhas percepções, estar próximas de pessoas. E no restaurante, as pessoas perdem tempo com coisas que são insignificantes. Tudo tem que ser muito intencional nessa vida. Eu vou no restaurante, beleza, mas qual restaurante eu vou? Porque tem gente que gasta dinheiro, tem gente que vai investir o dinheiro, inclusive em um restaurante. Eu vou fazer uma refeição, tudo bem, mas aonde que eu vou fazer essa refeição? Onde tem pessoas que são melhores ou iguais ao que eu sou. Ponto. Se eu quero ser uma pessoa rica, eu vou em restaurante de pessoas ricas. Eu tô lá, eu vou sentar lá, eu vou pedir o prato mais barato que tiver, mas eu vou estar lá. E a partir disso eu vou ver como as pessoas estão se comportando, como elas estão pegando no copo, como que elas estão pegando no garfo, como que elas estão gesticulando, como que elas estão conversando, a forma que elas entram no ambiente, no restaurante, a forma que elas levantam para ir ao toalete, a forma que elas chamam o garçom, a pessoa que vai atender elas, a forma até que elas sentam na cadeira. Isso é um investimento que você vai pagar ali o mínimo, que é uma refeição, para você ter acesso a tudo isso. Legal. E sentir a energia daquele lugar, daquele ambiente. A frequência, né? Frequência. E aí, o seu cérebro, ele vai entender que o seu ambiente é aquele. Você merece aquilo. Que você merece aquilo. Quando você for em um restaurante inferior, que você recebeu um tratamento totalmente discrepante, você vê pessoas falando alto demais, invadindo o espaço do outro, porque tem essa coisa, né? Sim. O rico, ele respeita muito o espaço do outro. Então, você não vai ver ele gritando, aquela coisa toda, chamando um garçom, não, atrapalhando a refeição de todo mundo. Isso é educação básica, ele jamais vai fazer isso. Então, quando você sai de um ambiente desse e você vai para o outro, até você vai rejeitar. Você não vai se identificar com aquilo. Você fala, não é isso. Eu quero é isso daqui. E o seu cérebro, ele vai adaptar a sua realidade para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Meu Deus, quanto que custa, Lua? Não, e falando disso, vou trazer até uma experiência minha, né, que eu já te falei, que eu ia em lojas, tipo de grife, e eu me sentia mal, cara. E eu fui porque eu comecei a ler livros, né? Sim. E eu me senti mal. Quando eu me senti mal, e foi até na Lacoste, eu entendi que minha crença de merecimento estava muito baixa. Eu falei, caramba, eu entrei numa loja e eu me senti que aquele lugar era maior que eu. Sim. E aí eu falei, não, preciso me adaptar aqui. Já fui em restaurante, só tomar um suco, mas porque eu queria fazer parte daquele ambiente. Também mereço estar aqui, né? Então, isso são pequenos atos. Não espera você ganhar na loteria para ir no restaurante mais legal do seu bairro. Você pode ir lá hoje, você pode ir agora. Isso vai impactar na sua mente, na sua experiência, né? Com toda certeza. As pessoas, elas falam, eu conheço Deus. Mas elas não conhecem. Não, elas conhecem. Assim, como alguém que está assistindo vai falar assim, tá vendo seu vídeo aqui agora? Eu conheço a Day e eu conheço a Luane. Beleza, mas você não sabe da nossa intimidade, você não sabe o que a gente gosta, você não sabe o que a gente desgosta, você não convive com a gente. Então, você pode dizer que conhece a gente, como todo mundo fala que conhece Deus. Mas amar, como muita gente prega, eu amo a Deus, porque isso é o que foi ensinado pra gente, né? Tanto que se você vê uma pessoa falando, eu não gosto de Deus, você sente algo estranho, né? Uhum. Mas você não pode, como que você vai falar que ama a Deus se você não conhece? Você não tem intimidade com Ele, você não passa tempo com Ele. Então, tem uma coisa que eu prego muito na minha vida, eu falo pra todo mundo, busque intimidade com Deus, que quando você entende quem é Deus, o universo que Ele criou. Deus, se você olha para as belezas naturais, que
É uma praia, você vê aquele mar maravilhoso, tem lugares, meu Deus do céu, você já foi em Fernando de Noronha, Dai? Não. Pronto, gente, Fernando de Vá Noronha lá, né? é uma prova viva da glória de Deus, que é um lugar que vocês vão pesquisar em foto, depois põe no Google aí. É legal lá, Lu? É um absurdo. É uma coisa inexplicável, que não tem foto que mostre a beleza do lugar. A pessoa tem que ir lá para ela ver com os próprios olhos, porque é uma coisa surreal. Mas eu vou chegar para uma situação bem próxima da realidade de todo mundo, que é o pôr do sol. Farol da Barra. Gente, Farol da Barra. Nossa, olha, lindíssimo. Mas assim, tem muitos lugares que, às vezes, aqui em São Paulo, a gente olha o pôr do sol, o céu, tá a coisa mais linda. Então, se um Deus que criou só coisas bonitas, só coisas maravilhosas, que o homem, por mais que ele faça, por mais que ele se esforce, não chega nem perto, né? Criou algo tão maravilhoso assim, como é que a gente vai aceitar coisas feias, coisas escassas, coisas que... Gente, coisas que não agregam em absolutamente nada na nossa vida. Se o Deus que fez esse mundo tão maravilhoso pra gente, se ele fez isso tudo pra gente, é porque ele quer que a gente tenha o melhor. Sim. Não é verdade? Sim. Faz sentido pra você? Sim, total. Pronto. Então, como é que eu não vou me permitir ter o melhor? Não, eu tenho que ter o melhor. Como você disse, eu cheguei na Lacoste e você ficou impactada. Meu Deus, é um outro mundo, é uma outra realidade. Eu julguei que o cara me olhou, várias coisas eu criei na cabeça. Sim, mas isso é normal, porque a gente rejeita aquilo que a gente não conhece. Isso é totalmente normal, né? Isso acontece nos dois mundos. De uma pessoa que não está acostumada a ir na periferia, ela chega, ela fica impactada negativamente. E o contrário também acontece. A pessoa que ela é acostumada a viver na periferia, às vezes ela vai num restaurante muito bom, ela olha aquilo ali, ela fica apavorada, ela não sabe nem como abrir a boca e chamar o garçom. Esse lugar não é pra mim. Não é, mas isso é a falta de ambiência, de você estar ali acostumada, adaptada com o lugar. Mas tudo é treino. A partir do momento que você vai em uma, você sente aquele impacto. Você vai duas, você já olha, já ficou diferente. Sim. Você vai 3, 4, 5, chega um determinado momento que aquilo para você vai ser super comum. Então, assim, se permita sempre o melhor. O que for o contrário disso, aí você rejeita. Porque Deus quer o melhor pra gente. Deus que fez esse universo, que fez esse mundo maravilhoso. Você coloca aí no Google, ó, belezas naturais do mundo inteiro, você só vai ver coisas fantásticas, coisas incríveis, coisas maravilhosas. Como que um Deus que criou tanta coisa linda, perfeita e maravilhosa, quer que a gente viva em um mundo feio, em um mundo de fome, de miséria, de escassez, cheio de conta, boleto para pagar? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Mas a gente precisa estar conectado com Deus. Porque a gente abre a Bíblia, a gente vai ver todas as promessas que ele tem para nossas vidas. Pegue uma para você lá, né? Pegue uma não, pegue todas. Abra a Bíblia, leia ela toda. E quando você chegar e ver qualquer situação que tem lá uma promessa na Bíblia, você vai falar, Deus, mas o Senhor disse que aqui tereis abundância. Como que o Senhor fala aqui que na vida eu terei abundância? Sendo que eu agora estou numa vida aqui escassa, numa vida de miséria. Não, eu não sozinho, aceito. Né? O Senhor não é mentiroso, o Senhor não é homem para mentir. Não, eu reivindico isso aqui. Mas a gente, para saber dessas promessas de Deus, a gente tem que ir para o livro da vida, né? Para a gente reivindicar e com autoridade. E Deus, ele gosta de ser reivindicado. Né? Quando a gente fala, não, Senhor, mas o Senhor falou isso, isso e isso. Então, legal, legal. A Lua tá falando tudo isso por quê? Não só porque ela leu as escrituras, mas porque ela teve experiências que validaram o tamanho de Deus e que com certeza aumentou a fé dela, né? Com toda certeza. Lua, quantos % hoje da vida que você tem, de onde você saiu, tem a influência divina? Dai, olha, 100%. Porque, gente, eu já estive no deserto. E você está no deserto. Você sabe como é o deserto, né? Não tem nada ao redor, não tem ninguém. E eu estive lá sozinha. E o meu único socorro foi Deus. Eu não tinha ninguém para me tirar daquele buraco. Era só eu e o Senhor. Era a única alternativa que tinha. Então eu me apeguei à única chance que eu tinha, né? E Deus, ele permitiu que isso acontecesse para eu realmente reconhecer a grandeza dele e quem ele é. Porque eu já tive um momento da minha vida que eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. E hoje você vê, eu faço viagens no mês, meu Deus, 3, 4 viagens no mês. Fora do país, de avião, dentro do país. Exatamente, mas isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Porque foi Deus que me aproximou dele e tudo que eu vou fazer na vida hoje
eu apresento a Deus primeiro. Se eu for sair de casa, alguém me chama para sair, Senhor, é da tua vontade, porque se não for, que o Senhor não permita nem que eu saia. E daí, se não for da vontade de Deus, acontece alguma coisa, já teve gente de cancelar compromisso comigo depois que eu fiz essa oração, e compromisso de já estar 100% certo. 100% não, né? Sim, entendi, de estar quase ali já para fechar. Né? Isso, e a pessoa, Lu, vou ter que desmarcar, por quê? Porque não era de Deus. Imagina se eu vou. Então a gente tem que aprender a ter essa dependência. Eu aprendi na dor, porque foi no deserto e foi sofrido. Outro episódio eu conto com detalhes o que foi esse deserto. Mas depois que eu entendi isso, que foi um ano de aprendizado, porque o deserto ele serve para te elevar, né? Para te levar para o próximo nível, para você ver coisas que se talvez você tivesse em uma forma mais confortável, você não viria. Tem uma frase que diz assim que um dia ruim pro ego é um grande dia para a alma. E foi muito para minha alma, porque, meu Deus do céu. Claro, tem momentos que eu fico, que a gente se distrai e tal, aí Deus vem, minha filha, vem cá, tu tá muito solta. É que nem o pai, né? Deixa o filho muito na rua brincando, mas chega um momento que ele fala, tá na hora de entrar, vem cá. Deus faz a mesma coisa, porque ele é um pai amoroso, né? Sim. Ele quer educar a gente, ele né? quer o melhor pra gente. Então, assim como o pai educa um filho, Deus educa a gente. Ô, Luane Alves, hein? Só pedrada. Ô, Lu, e falando de deserto, você tem experiência para falar. E vamos supor que a pessoa que está nos assistindo agora está numa fase difícil, passando por muitos desafios, ela não vê saída e você já esteve lá, né? Se você pudesse aconselhar essa pessoa, né? Como sair de um tempo ruim? O que você aconselharia? Orar. Dobra o seu joelho, busca a Deus, porque Deus ele já viu... primeiro de tudo passa. Mas busca a Deus porque ele já viu o seu passado, ele já viu todo o seu futuro, ele tá vendo o estado que você está agora. E os planos de Deus pra gente são planos bons, perfeitos e agradáveis. Então a gente tem que sempre pedir orientação. Senhor, qual caminho o Senhor quer que eu siga? Eu tô nessa situação aqui agora, Pai, mas não é a situação que eu quero estar, que o Senhor me guie, que o Senhor me direcione, que o Senhor me tire, Pai. E além disso, vai orando, vai buscando a Deus, se movimenta também, né? Porque tem que ter ação também, tem que estar em movimento. Jejum é morta, né? Deus, ele faz o impossível, o impossível quem faz é a gente. Não adianta você falar, eu quero emprego, e ficar dentro de casa orando a Deus, sem colocar um currículo. Não, aí não dá não. Deus pode até mandar alguém te oferecer um trabalho, mas aí, até para que alguém te ofereça, bata na sua porta e te ofereça um trabalho, você tem que conhecer pessoas, né? De alguma forma. Então, muita oração, obediência, porque as bênçãos de Deus estão atreladas à obediência. É que nem um pai, né? O pai tem um filho, tem 2 filhos. Aí tem um filho que faz tudo que o pai quer, obedece, faz tudo certinho. E tem um filho que não faz nada, é só ladeira abaixo. Na hora que os 2 filhos forem pedir um presente, qual que o pai vai querer presentear? O que né? agrada mais a ele. Exatamente. Então Deus é da mesma forma, a gente tem que buscar agradar a ele para que a gente seja recompensado, né? E a prova disso é a obediência. É oração. Tem um filme que eu vou indicar aqui para todo mundo, que é o filme Quarto de Guerra. Esse foi o filme que transformou a minha vida. Foi o dia. Olha, eu assisti esse filme, eu entendi assim que eu não precisava de nada nem ninguém na minha vida, porque tudo Deus resolve. Você que tá com problema no casamento, esse filme é para você. Você que tá com problema no trabalho, esse filme é para você. Você que tá com problema financeiro, esse filme é para você. Meu Deus. Para todas as áreas da vida é esse filme. Agora preste atenção, assiste com calma, porque esse filme foi o filme que transformou a minha vida, Dai. É um filme. Sério mesmo? Foi. Transformou a sua vida? Transformou. Me tirou do deserto, me tirou do buraco, mostrou para mim quem é Deus e o que ele é capaz de fazer. Quarto de Guerra. Assiste esse filme. Dá uma dica aí da Lua para vocês, né? Eu vou falar um pouco bem breve aqui. Assistir esse filme é um investimento. Se você não tiver o streaming que ele esteja passando, paga. Porque é um valor que você vai estar investindo para você ter acesso. E tá pouco. Porque o filme vai entregar. E falando de experiência, eu também tive uma experiência com Deus. Assim, hoje eu sou um pouco mais próxima do que eu era. Porque eu comecei a ver as pessoas que já estavam onde eu queria chegar, né? Sim. Elas falavam, você tem que descobrir quem você é. Você tem que descobrir quem você é. E eu me questionei, como que eu descubro quem eu sou? Né? Algumas pessoas falam, olha na infância, faz o teste vocacional.
Mas eu entendi que quem me criou já sabe para que eu fui feita, né? Perfeita! E aí eu comecei a buscar em Deus, assim, Deus, me revela quem eu sou, qual a minha missão aqui, qual o meu propósito. E isso cada vez mais fica mais claro para mim, né? E eu tenho mais paz. Então, assim, eu estou validando o que você falou, realmente funciona, faz isso, que vai te levar para um nível totalmente diferente. Quando você falou isso, achei maravilhoso, porque quando a gente compra qualquer coisa, né, assim, um eletrodoméstico, por exemplo, ele vem com o quê? O que ele vem? Vem com manual, né? Com manual de instrução, não é verdade? Por quê? Porque quem fez aquele eletrodoméstico tá ali dizendo para você como que você deve usar ele, até para prolongar a vida útil dele, como ele ter o melhor desempenho. Então, se você ler aquilo ali, você vai ver direitinho como que o aparelho vai funcionar da melhor forma, né? Mas muitas vezes a gente compra o aparelho e a gente ignora o manual de instrução. E às vezes ele não tem o resultado que a gente esperava, ou então não dura tanto quanto a gente imaginava. Por quê? Porque a gente ignorou algumas coisas que estavam ali. Então, quem fez aquele aparelho, aquele objeto, sabe de cada detalhe de como ele funciona, para ele funcionar melhor. E se a gente ignora aquilo ali, a chance de dar ruim é grande. Muito grande, né? A mesma forma é com a gente. Se a gente quer dar certo, a gente tem que ir para quem nos criou. E quem foi que fez isso? Deus. Onde que eu encontro esse manual de instrução? A Bíblia. Simples assim. Legal. A Bíblia é tão precisa que antes do homem descobrir que a Terra era redonda, na Bíblia já estava dizendo que a Terra era redonda. Meu Deus. Então tá tudo lá, né? Tá tudo lá, Tem tudo. um colega meu que ele fala o seguinte, ele falava que a caneta, né? Sabe aquela caneta Bic? Você já viu algumas pessoas prenderem aquela caneta no cabelo? Já. Funciona? Funciona. Mas a caneta foi feita para isso. Não foi feita para aquilo. Exatamente. Então, basicamente, é isso. Toda hora fica caindo o negócio do cabelo, arrumar, né? Então, assim, descubra quem você é. Você soube um dos pilares aqui, que até que eu defendo, né? Às vezes você tá num lugar que não é para você. Meu Deus. Legal. Legal. Lu, a gente falou sobre alimentação, espiritualidade, sobre como descobrir quem somos, né? É claro, de forma bem breve. Agora a gente vai voltar de novo a falar do corpo. Sim. Porque o corpo é a nossa ferramenta aqui na Terra, né? A gente vai precisar de ter um bom corpo para conduzir a nossa vida bem, para viver mais ao lado das pessoas que a gente ama, para viver bem, viver e viver bem. Claro. Agora eu quero que você fale de vantagens competitivas. A pessoa que ela tem um corpo mais estruturado, é assim que se fala? Sim. Só que tem um corpo bem cuidado. Qual a vantagem competitiva dela na vida? Dai, primeira coisa, a beleza ela é magra, né? Isso é um fato. Não é à toa que as modelos, as top models aí da vida são todas magérrimas. Correto. E existem estudos que mostram que quanto mais bonita a pessoa é, mais fácil ela consegue arrumar um emprego, ela tem mais oportunidades, ela sobe de cargo. Não é à toa que às vezes você vai num stand de suplemento, vou na minha área, e chega lá, as mulheres são lindíssimas. Por quê? Porque aquilo ali atrai qualquer pessoa. Você olha, você admira, porque a gente se atrai pelo que é bonito. O que se atrai pelo que é feio? Fato. Fale olhando pra essa câmera. Ninguém se atrai por coisa feia. Então, o nosso corpo, ele precisa estar bem cuidado. A beleza, ela é magra. Ah, mas tem que se aceitar. Gente, não é desse jeito, tá? O mundo real, ele exige que as pessoas sejam magras. Então, cuide do seu corpo para que você tenha mais saúde, para que você tenha mais energia. Todo excesso, olha, as coisas elas são maravilhosas, mas o excesso ninguém gosta, não é verdade? Isso é com peso. Também. Isso também é com peso. Tudo que, se você é da mesma forma, se você é muito magro, seco, esturricado, como eu era na infância, era um excesso de magreza, não era bonito. Da mesma forma, é a gordura corporal. O excesso, ele não é atrativo. A gente gosta ali, ó, do meio termo. Então, se cuide, faça atividade física, se alimente melhor, porque a beleza, ela abre portas que nenhuma outra coisa abriria. Então, cuide. E a gente ouve muito as pessoas falarem assim, e isso até me incomoda. Ah, eu tô treinando, eu tô fazendo atividade física, mas não é pela estética, não, é pelo bem-estar. Como se cuidar da estética também fosse algo negativo. Exato. Isso tá enraizado, né? Quando você fala, tô treinando, tem algumas pessoas até que se justificam. Não, mas eu tô treinando
Não é por causa de estética, não, é porque eu quero ter qualidade de vida. Por que não ficar bonito? Olha, se você realmente treina para ter qualidade de vida, o seu shape, ele vai ser uma consequência disso. Então você não tem nem que se preocupar se você realmente está fazendo com esse intuito. Mas eu acho que no fundo... Mas, gente, quem aqui não quer ficar bonito nu? Não, para. Meu Quem Deus. aqui não quer ficar bonito sem roupa? Se olhar no espelho verão, botar o Ficar biquíni. bonito nu, Gente, quem é que não Quem quer? que não quer? Se olhar e falar, nossa, eu tô Para de bem balela. demais, hein? Olha, vou te contar. Quem é que não quer? Não é verdade? Então cuide do seu corpo, né? Cuide do seu Cuide templo. do seu corpo, do seu templo, é templo do Espírito Santo. E cuidando do seu corpo, consequentemente, da sua alimentação, você... É aquela coisa, é o cuidado de dentro para fora. A gente cuida do interno porque ele vai refletir no externo. Cuide do seu corpo, você vai estar cuidando da sua mente, da sua alma, do seu espírito. Você vai ter energia para tanta coisa que tem muita gente que não consegue fazer. Tem gente que não consegue brincar com os filhos, por exemplo. Por quê? Porque não tem energia, que às vezes está com o joelho ruim. E esse joelho que está assim com problema, muitas vezes é por conta de quê? Excesso de peso, sobrepeso. Então, assim, se cuide para que você possa, se permita, ser melhor para as pessoas que ser estão ao seu melhor redor, né? pelo seu filho. E por você, o principal, o foco Primeiro principal você, né? tem que ser a gente, né? Mas eu falo porque pessoas que realmente estão com um peso muito elevado, porque a gente está batendo essa tecla de sobrepeso, é porque é o que é a maioria, né? É o que a maioria, é o problema mundial. Sim. Então, se cuide para que você tenha os seus dias multiplicados, né? E não abreviados. Legal, com qualidade ainda, com qualidade, porque não basta estar vivo, né? Tem que estar ali com disposição, com saúde, qualidade de vida, pra gente fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. Ô Lu, agora eu vou fazer algo que é bem rapidinho. Eu quero que você fale mitos da alimentação, que as pessoas acreditam que funciona e não funciona. Tem algum aí? Tem. Pode ser um ou dois? Fala aí pra galera. Vinagre, como é? Água com limão emagrece. Gente. Não emagrece? Não, o que emagrece é déficit calórico. E manjara. Né? Tô brincando. Isso, na verdade, foi bom você tocar nesse ponto, porque essas canetas emagrecedoras, como o Mounjaro, o Ozempic e etc., elas não são canetas emagrecedoras, na verdade. Elas imitam o hormônio GLP-1, que dá aquele hormônio de saciedade. Daí, a partir disso, você não vai ter... Tá ligado. Daí, a partir disso, você não vai ter mais fome, você vai ter a vontade ali de comer menor. Então, consequentemente, se você come menos, você emagrece. Não é verdade? Então, o mito... voltando pro foco. O mito é... E vinagre com limão, acho. Esqueci. Água com limão. Água com limão, fala aí. Fala que eu o mito... Água com limão emagrece. Gente, água com limão não emagrece ninguém, tá? O que emagrece é déficit calórico. Existe outro mito? Existe outro, tô tentando lembrar, não lembro daí. Não, agora eu vou falar algo que eu vejo você fazer todo dia nos seus stories, quando você posta. Você posta um limão, um shotzinho de limão. Sim, verdade. Existe benefício nisso aí? Porque você faz? Porque é algo simples, né? Qual o benefício disso aí? Olha, todo dia de manhã eu faço um shotzinho com cúrcuma, glutamina, que é um excelente suplemento para a saúde intestinal, limão, própolis e água morna, 100 mlzinha. É um potente antioxidante, são alimentos anti-inflamatórios, ricos em vitamina C, então você consumindo eles em jejum, logo pela manhã, você vai estar ali dando uma bomba de nutrientes para o seu organismo, de vitaminas, de minerais, para você já começar o dia ali da melhor forma. Existe outro maior mito aí na nutrição, na alimentação, que a galera defende? Não, se você fazer isso, você vai emagrecer. Existe? Existe, sim, é o glúten, né? Agora todo mundo tá tirando o glúten da dieta. Dá exemplo aí. E falam que alimentos sem glúten são melhores. Gente, não são melhores. Inclusive, quem tem que tirar o glúten são pessoas que têm restrição, né? Mas quem não tem que consumir normalmente, até porque se você não tem uma determinada condição e você acaba adotando esse estilo, você passa a ter essa condição. A mesma coisa funciona com a lactose. Tem muita gente que tira a lactose
para de consumir a lactose, achando que está fazendo bem, mas aí quer comer qualquer coisa com lactose. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, você para de consumir alimentos que são à base de lactose, seu corpo para de produzir enzima lactase. Então, quando você volta a comer um alimento que tem lactose, você já começa a ter essa intolerância, porque você já não produz mais enzima. Então, o nosso corpo, ele é bastante inteligente, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai eliminar. Outra coisa é, comer bebendo faz mal. Esse mito é verdade, não é tão interessante, porque você acaba diluindo ali os sucos gástricos, então pode sim interferir na digestão, e aí você acabar tendo alguns efeitos colaterais por conta disso. Caramba, essa é a Luane Alves, hein? Você pegou aí alguns mitos. Lua, para quem quiser te achar nas redes sociais aí, para entender agora um pouco do seu trabalho, quem quiser marcar uma consulta com você, quem quiser acompanhar seu lifestyle, inclusive eu te aconselho a seguir a Lua. Tá? Por quê? O nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Sim, verdade. Então até a nossa rede social, se você segue as pessoas que você quer se tornar, seu cérebro vai entender que aquelas pessoas fazem parte da sua vida. E a Lua é uma pessoa que eu te aconselho a seguir, você vai aprender muito com ela, lifestyle, alimentação, verdade. Sobre Deus. Sobre Deus, eu posto tudo, eu posto viagem, eu posto tudo. Bom, fala aí sua rede social, eu vou deixar aqui embaixo. É o Instagram, @LuaneAlvesNutri. A Lua, ela é de Salvador. Isso. Ela tá aqui em São Paulo. Antes de ir para a pergunta final, eu vou entrar numa questão. Qual a importância do ambiente, né? Você deixou sua família lá em Salvador. Eu também já fiz isso. Nós pagamos um preço muito alto, deixando as pessoas que a gente ama um pouco longe, né? Sim. Mas qual a importância disso? Qual valor você enxerga de estar em movimento? Olha, Dai, você precisa primeiro saber o que você quer e aonde você quer chegar. Definindo isso, você vai ver tudo que você precisa fazer. Poxa, eu quero crescer. Qual é a capital do Brasil que tem mais possibilidade de crescimento para qualquer profissional? São Paulo. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim para cá. Hoje, graças a Deus, Deus me permite, foi Deus, gente. É assim, é na ousadia. Deus. Depois a gente vai criar um outro, como que é o nome daí? Outro programa, outro episódio, né? Para falar sobre isso, porque é na ousadia. A mulher anda sobre as águas. Assim, eu, graças a Deus, tenho condições, né? Todo mês eu vou lá para Salvador, vejo minha família rapidinho e volto. Mas tem gente que não tem, que não tem porque não se permite, né? Precisa ouvir esse podcast. Esse mesmo privilégio. Mas o acesso é para todos. Mas é isso, define primeiro o que você quer, onde você quer chegar. O lugar tem esse impacto, né? Com toda certeza. Você pode crescer em qualquer lugar, mas tem lugares que vai te potencializar mais. Eu tenho um amigo que ele era de lá também, do Nordeste, não era de Salvador, mas era lá no Nordeste. E ele teve também no deserto. Foi uma pessoa que, olha, eu tenho uma admiração, assim, absurda. E falando em termos financeiros, hoje é uma pessoa muito próspera, uma pessoa muito rica. E o que essa pessoa fez foi o mesmo que eu fiz. Saiu de lá e veio pra cá. Porque aqui em São Paulo você tem oportunidade de crescimento. Pessoas, né? Muita gente. Muita gente. Cultura. E fora que daqui você vai para qualquer lugar do mundo. Daqui você tem acesso a qualquer lugar do mundo. Aqui você tem voos internacionais, direto, para vários países, não é verdade? Enquanto você está em outras regiões do Brasil, que às vezes tem que parar aqui. Olha que coisa. Então aqui é o coração, né? Aqui é o coração. Tem que estar aqui em São Paulo. Então... Quer crescer, quer se desenvolver, quer... Inclusive, essa pessoa que eu admiro muito, ela pegou e falou para mim ontem, nossa, quando eu volto para lá, eu tenho uma coisa que eu já percebo o ritmo das pessoas completamente diferente. Quando você sai do meio, você começa a enxergar ele melhor. Exatamente. Né? Você começa a ver tudo, né? As deficiências, lógico, você vai enxergar também a parte boa, mas você começa a enxergar as outras partes que você não enxergaria se você estivesse lá. Caramba. Então, esteja em movimentos, né? Com toda certeza. Vai para ambientes que potencializam. Faça o que tem que fazer. Não fique em casa deitadinho achando que... Não, se movimente, porque até a Terra gira, quanto mais... né? Até a Terra está em movimento, imagina a gente. A Terra que não deve nada a ninguém, a Terra. Né? Está o tempo todo em movimento, então imagina a gente que tem uns boletinhos para pagar. Meu Deus. Não, de fato, Lu, eu quero te agradecer.
pelo seu tempo, por você contribuir, né? Ah, com todo o seu Dai, conhecimento. obrigada, adorei. Não, de verdade, esse conteúdo foi muito rico em informação. Tenho certeza que se você assistiu ele, você vai sair melhor. Se você chegou aqui, é sinal de que você quer crescer, né? Com toda você certeza. começa algo, termina E foi isso. direcionado por Deus. Isso não foi em vão. Não foi. Lu, o nome do meu canal é Subindo de Nível. O nome desse projeto aqui é Subindo de Nível. Qual conselho você dá hoje para minha audiência que está te assistindo, que quer subir de nível? A câmera é sua, imagina que essa câmera vai passar para o mundo inteiro. Qual conselho a Lua dá para quem quer subir de nível? Ore, faça a conexão com Deus, se conecte com Ele, porque Ele vai... Tudo que você precisa, Ele vai acrescentar na sua vida. Os amigos dele, o network de Deus vai vir todo para você. Então esse é o segredo para você que quer subir de nível. Esse foi mais um episódio. Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa sua opinião, deixa o que você aprendeu. Você sabe que quando você verbaliza, você já está fazendo algo. Quando você declara, a Bíblia fala, né, que a palavra tem poder. Então declara aí, ó, vou ser uma pessoa melhor. Exatamente. Correto? A Lua contribuiu, segue ela nas redes sociais. Esse foi mais um episódio. Te espero no próximo. Beijo.